pedacinho dq, que na verdade é um sigma ds, gera uma quantidade de campo infinitesimal e vetorial dE. Considero que a carga aqui seja positiva. Então, no ponto P, a contribuição do campo dE é essa aqui. Esse é o dE vetor. É uma carga dq, né? Gera Gera da mesma forma que o campo é 1 sobre 4πε0 por uma carga pontiforme a uma distância da carga ao ponto R, e o campo vai com R ao quadrado numa direção R chapéu. Esse é o meu vetor R. Tá bom, então qual é a distância da carga? A distância da carga eu chamei de R'. Tá? Então você vai colocar quem é Z, a distância do plano do disco até o ponto onde se quer calcular o campo elétrico devido à carga que está no disco. Ok? Então, isso aí que você vai colocar. Tem uma distância, uma variável R, que é uma variável própria do disco. Distância do eixo até onde o ponto onde tem uma quantidade de carga dq que está gerando naquele ponto P uma quantidade infinitesimal de campo dE vetor. E como vetor, ele vai ter suas componentes. Quais? Componente é Z, ao longo do eixo, você vai escrever lá, ao longo do eixo do disco. E um é X e é Y, que vão estar no plano do disco, ou perpendicular ao eixo do disco. Tá? Então, isso aqui tudo eu vou chamar de E transversal. Ok? Então, eu tenho um campo E, que vai ser um EZ, Z chapéu, mais um EX, X chapéu, mais um EY, Y chapéu, e eu estou chamando tudo isso de E transversal vetor. Tá? Então, feito isso, qual é o módulo de DE? O módulo de DE, via lei de Coulomb, é 1 sobre 4πε0, dq, que é a carga que está gerando a quantidade dE, pela distância r' ao quadrado. R' ao quadrado. Tá? Então, óbvio que aqui eu tenho a componente e tenho a outra componente. Tenho uma quantidade de E transversal e tenho uma componente que é de EZ. Tá? Se aqui eu chamar de um ângulo alfa, esse aqui também é um ângulo alfa. Tá? Quem é o DZ? É o módulo de DE. Agora, cosseno seno. Cosseno de alfa. Professor, ele tá quando ele projeta no caso ali, o Z, mas ele não é, porque é Z, ele não é Y. O cosseno ele não é cosseno quando ele projeta no eixo X? Não. Não? Ele é cosseno quando ele projeta no eixo que está
essa, adjacente. O que você tem aqui? Você tem esse triângulo. Ó, você tem esse triângulo aqui. Ó. Tá? Essa aqui é a tua hipotenusa, não é isso? Aqui você tem um cateto e aqui você tem outro cateto. Né? O que você vai chamar de ângulo alfa? Bom, se eu quiser chamar de esse aqui de alfa, o cosseno de alfa vai ser C1 pela hipotenusa. Se eu quiser o seno de alfa, vai ser C2 sobre a hipotenusa. Mas agora eu pensei nesse ângulo beta. Então vamos lá. Cosseno de beta vai ser C2 sobre a hipotenusa e o seno de beta vai ser C1 sobre a hipotenusa. Ué, o C1 aparecia com cosseno e agora ele aparece com seno? Claro, o ângulo foi diferente. Em relação ao ângulo que eu estou buscando, esse cateto ou ele está adjacente ao ângulo ou ele está oposto ao ângulo. Veja, em relação a esse ângulo, esse cateto está oposto ao ângulo. Então ele vem como seno. E o cosseno? Esse ângulo, esse lado, esse cateto adjacente. Se eu for para aqui, para o alfa, quem é que está oposto ao alfa? O C2. Então o seno de alfa será o cateto oposto pelo H. Então, eu quero saber, se eu quiser chamar isso aqui de X, poderia? Poderia. Se eu quisesse chamar isso aqui de Y, poderia? Poderia. Nenhum problema. Eu escolho meus eixos do jeito que eu quiser. Claro que ele já me deu orientação de que essa distância aqui sobre o eixo do disco é o eixo Z. Então, vou seguir o que o livro, que o problema já me deu. Tá? Então, de novo, ó. Quem é esse pedacinho aqui? Eu sei que cosseno de alfa vai ser esse pedaço dividido pela hipotenusa. Tá? Então, cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Então, porque o cosseno de alfa é o DEZ dividido pelo DE, onde DE é o módulo do vetor DE. Cadê ele? DE é o módulo do vetor DE. Tá? Então, esse outro, aqui no plano, vai estar associado o quê? Com o seno. Esse pedacinho aqui, ó. O seno de alfa vai ser o cateto oposto. Esse cateto aqui, ó, é o mesmo que aqui embaixo. Tá? É o módulo dessa combinação DEZ, DEY. Esse aqui vai ser o DE transversal, cujo módulo vai ser DET. Dado por um DEY, DEX. E o Z está onde? O Z está aqui, ó. Tá? Perpendicular a esse plano. Se você olhar agora, é essa visão que você vai ter aqui. Ok? Então vai ser aquele D T DE seno de alfa. Quer copiar até aí? Eu queria tirar uma foto, se quer pedir o senhor, quando o senhor fosse apagar, se o senhor deixar.